Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando o trabalho do resgate da memória oral com o título Guardando a História do Tradicionalismo em Santa Cruz do Sul. E hoje vamos fazer uma entrevista com o Antônio Pereira dos Santos, aqui da cidade de Santa Cruz do Sul, e a sua filha Zoraia. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, bom dia, é um prazer estar falando contigo neste resgate que é importante do tradicionalismo em Santa Cruz do Sul. Bom dia, Zoraia. Bom dia! Nós estamos muito felizes em poder dar nossa parcela de contribuição para esse projeto. Parabéns! O seu Antônio é praticamente o pioneiro aqui na cidade de Santa Cruz do Sul e vai falar um pouquinho da nossa história aqui, conforme um questionário que nós elaboramos de perguntas. Mas, seu Antônio, antes disso, a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, da sua trajetória, dos seus trabalhos no tradicionalismo. Falar da gente sempre é difícil. Eu acho que tem que falar de nós. Eu sou um peão do Rio Grande, um peão na verdade, desta terra. Viemos para cá meninos, somos lá de Barros Cassalo, ainda na época era o município de Soledade. Viemos para cá com meu pai, com a minha família toda. Eram 12 irmãos, né? 12 irmãos, todos vieram para cá. E o pai nos trouxe para podermos estudar aqui, lá só tinha o primário. E aqui, pela escola que nós estudávamos, a gente tinha uma boa leitura, e passamos a ser o declamador da escola, declamador oficial da escola. Quando foi fundado o primeiro Grêmio da escola, também fomos o primeiro presidente do Grêmio. Esse é um serrano chegando em Santa Cruz do Sul, metido, né? Muito metido. E aí, quando chegou o Papa, o primeiro bispo de Santa Cruz, o Dom Alberto, nós fomos escolhidos para fazer a oratória lá no campo do Futebol Clube Santa Cruz, com o campo superlotado. Fizemos com o Orfeão da Escola Goiás, comandado pela saudosa professora Anita Orr, né? Nós fizemos então a oratória para o primeiro bispo, Dom Alberto. Isso aí chamou a atenção de Euclides Pereira Soares, um menininho, eu tinha 11 anos, e ele disse assim: mas tu declama bem, eu vou te dar umas poesias para ti, eu vou te colocar no CTG. Naquela época estava tirando o CTG lá do Clube União, Euclides Pereira Soares, e levando ali para Júlio de Castilhos, onde hoje é a FUBRA. Tinha um galpão ali nos fundos. E ali ele me deu uma poesia para decorar. Já na escola eu já tinha decorado poesias, mais de 5, 10 poesias, fazia teatro, tudo. E aí começamos a nossa trajetória assim. O Euclides trouxe o CTG do Clube União em 1958, quando nós viemos para Santa Cruz. E aí a nossa família, com o meu pai, com os meus irmãos mais velhos, eu sou o mais novo, com o meu irmão Cliff, que era o gaiteiro, já estudava aqui na Escola Normal Rural Murilo Braga de Carvalho. Ali ele era posteiro e era gaiteiro, então ele tinha aprendido algumas danças ali. E nós começamos então com essas danças assim no CTG Tropeiros da Amizade, o primeiro CTG a ser fundado em Santa Cruz do Sul. E a trajetória é muito grande. Se eu começar a falar aqui, vai ser só entrevista em cima disso. Então, por isso que falar sobre a gente é muito difícil. Muito bem, seu Antônio. Eu só gostaria de fazer um comentário também, gostaria que o senhor comentasse sobre um fato importante que o senhor fez parte da composição do movimento tradicionalista, do MTG. O senhor, um momento atrás, o senhor me comentou sobre o CEFOR. Gostaria que o senhor fizesse uma pauta sobre essa sua trajetória tão importante. Sim, de 96 a 2006, nós fomos, digamos assim, escolhidos para sermos também conselheiros do MTG, conselheiros titular do MTG. Nesta época foi feito todos esses cursos aí que nós montamos, nós ajudamos a montar todos esses cursos aqui. E depois que passou, de 2006, nós saímos fora, tivemos outros compromissos a assumir, problemas em casa, internos, problemas particulares. Nós saímos fora do movimento como direção, como conselheiro em si. E aí muita gente foi citando, porque os cursos, não faz curso.
Um dia eu citei as pessoas dos cursos, nós fizemos todos os cursos, aliás, nós montamos todos os cursos. Nós fomos da comissão julgadora, avaliadora, digamos assim, das prendas e peões do Estado do Rio Grande do Sul, por alguns anos também, quando fomos do MTG. Nós trouxemos para Santa Cruz do Sul o primeiro congresso tradicionalista como presidente, inclusive, da comissão executiva em 98, se não me falha a memória. Nós trouxemos para Santa Cruz o Fegarte, para cá também, como presidente da ATS, como também do MTG. Então foi toda uma trajetória interessante. Os cursos foram montados naquela época por nós. Primeiro com o Jair, que era o presidente do MTG, Jair Lima, né, o Jair Lima. Depois com o Savariz, Manuel Savariz, fomos montando esses cursos aí que estão até hoje funcionando. Interessantes os cursos, sim, porque há que se ter um aprendizado. Mas o que não pode haver é muita invenção. Até um dia eu peguei alguém do MTG, os novos professores, entre aspas, do MTG, dizendo que a flor no cabelo era um mito, que aquilo não era correto. De onde eles tiraram que isso era um mito? Será que eles pesquisaram realmente a história? Daí eu peguei, com o conhecimento que eu tinha, pesquisas que eu tenho, com a vivência dos meus pais, lá de fora, bem do interior, dos meus avós, com essa vivência toda eu escrevi um texto falando que não era um mito. E assim por diante. Não, isso não é um mito. Tem outras coisas, então a gente tem que ter esse cuidado de realmente pesquisar fontes fidedignas e não simplesmente ir na onda dos novos professores, entre aspas. Bueno. E muito bem falado. Será isso que tu Isso, muito bem falado, seu Antônio. Tanto é que os cursos do Cefor hoje normalmente acontecem 2 ou 3 vezes no ano no MTG pelos calendários, né? E os cursos sempre lotados, em torno de 100, 120 pessoas. Sempre um sucesso, né? Que bom isso aí. Ótimo. Bueno, então, seu Antônio, agora vamos então começando guardando a história do tradicionalismo em Santa Cruz do Sul. Como iniciou o tradicionalismo aqui em Santa Cruz do Sul, seu Antônio? Exatamente, eu já tinha até começado a conversar sobre isso, né? Quando a nossa família veio para Santa Cruz, eram 12 irmãos, né? O pai e a mãe, 12 irmãos. Todos eles já tinham alguma sequência. O meu irmão mais velho, que hoje está com 91 anos, o Alão Pereira dos Santos, ele fez uma dupla com o Euclides Pereira dos Santos, que era exímio violonista e cantor, o Euclides. E o Euclides também logo depois começou a aprender a tocar gaita. E o Alão era gaiteiro. Gaiteiro daqueles lá, tocava na linha fogo, lá no interiorzão de Guaracicaçal. Ele e meu irmão o Gentil no pandeiro, e o Alão na gaita faziam todas as festas da linha fogo, lá no interior de Guaracicaçal. Quando eles vieram para cá, eles formaram a dupla, os dois amigos, Euclides e Alão, uma das primeiras duplas a se apresentar no programa que logo depois foi criado em Santa Cruz, que era o Grande Rodeio da Tradição. Então a família, o Euclides é meu cunhado, é casado com a minha irmã mais velha, então tem toda uma família. Eles assim, com essa família aqui, e conosco, vamos tirar o CTG que está lá, não estava parado, o CTG lá no Clube União, infelizmente ele foi fundado lá dentro, com todo o esquema, mas não funcionou lá dentro. Então, no fundo da realidade, o primeiro patrão de verdade foi Euclides Pereira Soares. Esse é o primeiro patrão de verdade. Embora no nome nós tenhamos Antônio Brito como primeiro patrão. Que tem que ser reverenciado, sim, o pessoal que fundou, a família Bartolomé, todo aquele pessoal que fez a fundação. Sim, tem que não podemos deixar, porque tradição é história, tradição é cultura, e nós não podemos deixar os aboengos, aqueles que fizeram a história para trás. Assim começou o movimento, depois da metade de 1958. Aí o Euclides tinha um programa na Rádio Santa Cruz, na época, que era chamado Coxilha do Rio Grande. Era animado por Valdomiro Schiller, era meu vizinho, inclusive, ali na Gaspar Bartolomé. E ele, aquele tempo se chamava animador de programa, não era apresentador. Era um programa de auditório, era feito exatamente na rua Júlio de Castilhos, bem onde é a FUBRA, um galpão antigo que tinha ali. O auditório superlotado,
transmissão da Rádio Santa Cruz, 2 horas todos os domingos à noite. Como não tinha TV, rádio, só tinha rádio, era um sucesso. Eram sucessos os programas, com auditório, com prêmios. O Euclides chegou e sempre foi um cara muito, digamos assim, ele tinha uma cabeça muito para frente, ele era um empreendedor, inteligentíssimo. O Euclides era um homem muito inteligente. E ele dizia assim, vou pegar e trazer o CTG para cá. Conversou com o Valdomiro Schilling, aí o Valdomiro Schilling disse, não, eu não quero, eu só quero assim, então eu estou saindo. E o Valdomiro Schilling saiu e Euclides assumiu. E assumiu e trocou o nome do programa. Trouxe o grande rodeio da tradição e levou o CTG lá para dentro. Ali o CTG começou, de verdade, na rua Júlio de Castilhos, final de 58, início de 59. Aí começou tudo. Toda uma história está contada ali. No primeiro aniversário que foi feito, até a comemoração não era essa data de 26 de setembro, era 26 de junho, porque quando o Euclides fez a retirada, digamos assim, então ele começou a comemorar o aniversário em 26 de junho. E no primeiro aniversário ele conseguiu com o velho 8º Batalhão, 8º Regimento na época, Tenente Érico fazia parte da entidade, Tenente Érico Vieira da Cunha, tem o filho dele agora, que é conosco aqui, conseguiu que o batalhão desse 21 tiros de canhões. Foi um sucesso na cidade que não existia para o primeiro aniversário do CTG. Aí começa tudo. Logo depois, nesse programa, o Euclides tinha 2 horas com um programa idêntico ao Grande Rodeio Coringa, com 4 invernadas, as famosas invernadas dos declamadores, dos cantores, das trovas e dos gaiteiros. E tinha premiação para todo esse pessoal. O Euclides assim, eu vou te dar 1 hora de programa mirim, tu vai ter que ter toda essa programação de 1 hora de programa mirim. Tu vai colocar também trovadores, declamadores, gaiteiros e trovadores, para incentivar os mirins a entrar. E eu fui animar os mirins. Era o primeiro CTG na cidade, e aí todo mundo queria ir lá. O auditório nos domingos à noite era super lotado, super lotado. Então a rádio fazia ao vivo, tudo ao vivo, e aí começou então a trajetória dos tropeiros e a trajetória do tradicionalismo em Santa Cruz do Sul. Bueno, seu Antônio, muito, muito emocionante ouvir essas histórias aí, viu? Mas e como foi visto pela sociedade santacruzense esse surgimento do tradicionalismo no município, essa movimentação do grupo? Eu era um menino, mas eu conseguia pilcha meio na mar. O pai era um trabalhador assalariado, ele era feitor do Dairo da época, e ele ganhava um saláriozinho dele lá, e para sustentar toda uma família enorme, né? E a gente não tinha nem como comprar as pilchas. Então a gente praticamente ganhava pilchas. As primeiras botas, não sei se é legal, as primeiras botas que eu usei eram maior que o meu pé. Aí eu tive que colocar algodão lá para poder usar aquelas primeiras botas. Então era tudo mais ou menos nessa base. Se ganhava pelo patrão que conseguia verbas, conseguia o patrocínio para conseguir comprar, fazer uma bombacha. Então, tudo muito difícil. Os tiradores, se usavam tiradores da época, não se usava só na campeira, se usava também na artística. Nós dançávamos naquela época com tiradores. Então, era assim que era o normal. Dançava-se assim. Então, foi uma grande dificuldade no início. Mas o que eu queria citar aqui, a maior dificuldade que nós tivemos, porque logo depois que nós saímos lá daquela região lá da Júlio de Castilhos e viemos parar aqui no Arroio Grande. Antigo Salão Tavares, que chamavam ali, depois foi sede do Flamengo. Hoje tem uma oficina naquela esquina ali. Então ali tinha um galpão. Viemos parar ali. Então, para vir lá da minha casa, e esse Arroio Grande era retirado da cidade. Era longe, isso era o fim da cidade. Era estrada de chão. Então, para vir lá de onde eu morava, lá depois da Souza Cruz, na faixa que antigamente era chamado faixa que ia para Vera Cruz, chamada Volta da Cobra, ali que eu morava. Para vir a pé até aqui era uma viagem. E nós saímos pilchados de casa. Eu, a minha irmã mais nova, Terezinha, meu irmão, logo depois, nós 3 pilchados. Só faltavam nos apedrejar. O que é aquilo? Que grossura é essa? Então, mas nós éramos meninos. Ele foi um pouquinho mais velho. Então, a gente enfrentava.
A gente enfrentava e enfrentamos. Enfrentamos, no início foi muito difícil isso aqui, foi difícil para colocar numa terra inóspita, essa é a palavra, inóspita ao tradicionalismo gaúcho, colocar a tradição gaúcha. Depois de 71, depois da década de 70, com os adventos dos festivais, aí eu quero dar um, digamos assim, louvar os festivais que começou com a Califórnia, da canção nativa, em 71. Começou a abrir para o jovem, então, essa nova ideia de pilchas. O jovem começou a ir para a praça, já usando uma bombacha, usando uma alpargata, tomando chimarrão, mas não existia isso antes. Até essa época. O festival abriu isso, graças aos festivais, principalmente a Califórnia da canção nativa em 71. E aí começou então a dar uma abertura maior para que o tradicionalismo pudesse também aportar em Santa Cruz. Mas foi difícil no início, sim. Bom, seu Antônio, e com essa abertura que houve, né, nesse momento ali dos jovens, através da Califórnia, surgimentos de CTGs, quais os centros que surgiram na época e até os dias atuais aí? O que o senhor tem para comentar com nós sobre esses centros de tradições que surgiram? Depois da fundação dos tropeiros, que é 56 data oficial, mas a data material é 59, 60, nessa época aqui, começa a surgir um grupo de danças dentro da Aliança Católica Santa Cruz. Talvez seja o problema da sociedade em si. O Clube União tinha fundado era chamada Aliança Católica. Vamos trazer para cá um grupo de danças. E ali dentro da Aliança Católica Santa Cruz foi fundado o CTG Rincão da Alegria. Pouca gente sabe isso aqui, mas é essa a história. O meu irmão, Cliff Manuel Pereira dos Santos, ele era gaiteiro lá dos tropeiros, ele era gaiteiro da Escola Murilo Braga de Carvalho, que tinha o CTG Trempe da Saudade, já fundado anterior a isso, o CTG da escola, o CTG Trempe da Saudade. Né? O Cliff veio ser o primeiro gaiteiro, veio dar as primeiras tintas também para o pessoal que pedia uma ajuda, e o Cliff sempre, um bom gaiteiro, por sinal, o Cliff, e ele veio ajudar, foi o primeiro gaiteiro do CTG Rincão da Alegria. Logo depois ele sai. Então a história dentro da aliança é uma história que nem sei se está nos anais da aliança, mas deveria estar lá na aliança. É pesquisar as atas para ver essa história aqui. Ele sai dali e vai para o Rincão da Alegria, então é fundado em 61. Se não me falha a memória, é março de 61. Se não me falha a memória, é março de 61. 5 de março. Ele sai dali e vai para uma oficina ali na rua Senador Pinheiro Machado. Tinha uma garagem, assim, meio uma oficina, e ali começou a ensaiar ali. O sargento Schuch, do 8º Batalhão, 8º Regimento, era o instrutor de danças. Eu não lembro o primeiro nome dele, eu só lembro que ele era o sargento Schuch. Terminou ali o Rincão da Alegria, tá ainda a história do Rincão da Alegria. Ele vai lá para o Círculo Operário. Até hoje existe o Círculo Operário. Do Círculo Operário ele vai lá para a faixa que vai para Veracruz, onde era uma oficina enorme do seu Furtado, pai da Johnny Furtado, da Beatriz Furtado, do Ademir. Então, o seu Furtado levou e fez um galpão de frente à oficina dele, um galpão bom, ele fez ali, e ali foi o Rincão da Alegria para lá. Bom, no mesmo ano de 60, depois o Rincão da Alegria vai para a sede que é até hoje, só para contar um pouquinho da história do Rincão. Não quero me ater à história do Rincão agora, senão eu deixo o resto para fora. Na mesma época, no mesmo ano de 61, acontece que o CTG Tropeiros da Amizade tinha vindo aqui para o Arroio Grande, e aqui ele cresceu mais em número de sócios. Nós tínhamos uma quantidade de sócios da cidade, do centro da cidade, e aqui do Arroio Grande, eu acho perto de 1.000 sócios. Até fui cobrador uma vez, um menino com uma bicicleta velha, era cobrador do CTG, cheguei a ser cobrador das mensalidades. E ali entra a família Figueiredo, entra nessa época ali, a família Paludo entra nessa época ali, toda a parte do Arroio Grande aqui entra no CTG Tropeiros da Amizade aqui. E em 61, no mês de agosto, um pouquinho antes do mês de agosto, por aí, mês de agosto, acontece uma rixa entre o patrão eleito, que era Deodomiro Paludo, e o patrão que estava passando o cargo, Euclides Pereira Soares.
patrão tinha sido eleito patrão dos tropeiros. Com esta rixa que aconteceu, houve um racha, mesmo rixa e racha, um racha. Mais da metade do grupo, que era do grupo do Deodelmiro Paludo, o grupo também da família Almeida, que era uma família muito forte, a maioria, vamos sair dos tropeiros da amizade, vamos fundar um outro CTG. E saíram. Ficou praticamente com Euclides Pereira Soares de Tropeiros da Amizade um grupo de danças de 6 pares. Como Euclides era parente, então nós éramos menores de idade, ficamos com Euclides também. Não tivemos escolha, nós não tivemos que podemos ir para lá, porque nós éramos jovens, crianças de jovens, não tínhamos muita escolha, os nossos pais que nos comandavam, né? Naquele tempo os pais comandavam, não sei se hoje ainda comandam, né? E aí saíram e fundaram em agosto de 61 o CTG Lanceiro de Santa Cruz. Aí entra a família Andrade, Arthur Buques de Andrade, com toda a família, no CTG Lanceiro de Santa Cruz, que teve a sua primeira sede lá naquela esquina, na Rótulo da Independência. E ali eles fizeram o programa Roda de Chimarrão, pegando o horário, vê a guerra que deu na época, eles pegaram o horário do programa Grande Rodeio da Tradição, eles conseguiram comprar esse horário da Rádio Santa Cruz e levaram para lá, tirando esse horário do Grande Rodeio da Tradição, que era feito aqui era aquele programa de sempre, que era feito aqui no Rio Grande dos Tropeiros da Amizade. Eles levaram para lá o Roda de Chimarrão. A apresentação lá do Cardoso saiu, a Daíl Gonzaga Fernandes saiu também, o Elcide Saraiva de Figueiredo saiu, o João Figueiredo saiu, mas também dividiu as famílias. Alguns filhos, porque no caso da a Ilone Figueiredo, que hoje é Ilone Carvalho, ela era a primeira prenda, ela ficou no CTG, aqui nos Tropeiros da Amizade, porque ela era a primeira prenda. Os seus irmãos foram lá para os Lanceiros de Santa Cruz. O meu irmão mais velho, que era posteiro de dança dos tropeiros, foi ser primeiro posteiro de dança fundador dos Lanceiros de Santa Cruz, o Flávio Pereira dos Santos. Eu, a Terezinha e o Cliff, os mais novos, ficamos nos tropeiros. O meu irmão mais velho foi lá para os Lanceiros. Então houve uma divisão muito grande. E aí foi fundado os Lanceiros lá. Inclusive aconteceu, o primeiro concurso artístico que aconteceu em Santa Cruz do Sul foi em 61. Foi lá no centro da cidade. E onde houve toda essa divisão, eram 4 CTGs participando, hoje houve toda essa divisão, e é uma guerra quase instalada, né, entre os CTGs. Então, primeiro, está no meu blog, para o pessoal depois, tu pode inclusive colocar, Alma Gaúcha, o blog Alma Gaúcha com 2 L's, blogspot.com.br, esse é o meu blog, o pessoal está toda essa história lá, do primeiro Festival Artístico de Santa Cruz do Sul. Foi feito lá nos pavilhões da igreja matriz da época. Ali naqueles pavilhões foi feito esse primeiro festival. Então era um concurso com poesia, com canto e com danças. Está na minha história lá. Fundados vou ficar conversando 1 hora aqui com vocês. Fundado também os Lanceiros de 61, quer dizer, 2 CTGs fundados em 61. Estava lá o Rincão da Alegria, agora vem a história do outro CTG, fundado também nessa época. Toda essa época, década de 60. Estava o CTG Rincão da Alegria instalado lá na faixa para Veracruz, o único asfalto que existia na cidade, lá na casa do seu Furtado, tinha oficina lá, ele fez um galpão. Houve uma rixa lá dentro, mais uma rixa, e rixa forte. Às vezes, naquela época, não era rixinha, não, era coisa forte. A bala pegava. Se bobeasse, né, todo mundo andava armado, normalmente andavam armados, revólver, faca, era comum e era normal. Mas o pessoal se respeitava, viu? O pessoal se respeitava. Dificilmente alguém puxava a arma para alguém. Então havia o respeito entre as pessoas. Mas houve uma rixa forte lá. E uns cabeças da época saíram para fundar um novo CTG. Ali estava o Antoninho Fernandes, Pedro Lima, só para me lembrar assim alguns nomes, mas está tudo na minha história lá, mas está para Léo Correia, que eu estou lembrando agora assim meio de caramba. Quem quiser pesquisar está no meu blog também, está nas minhas histórias. Só para ter uma ideia de quem os primeiros fundadores lá do CTG
Estância Alegre, em 66. 61, estou pulando 5 anos. Em 66 foi fundado, portanto, Estância Alegre, que fez a sua primeira sede na rua São José, aquela esquina ali, quando termina a rua São José aqui na... Termina a rua... Não, vamos corrigir. Termina a rua Senador Pinheiro Machado, bem naquela frente ali era a primeira sede do CTG Estância Alegre. Fundado 11 de junho de 66, não me falha a memória. Mas é uma data é 11. Acho que é junho ou julho de 66, o CTG Estância Alegre. Qual é que é? Junho ou julho? Junho. Eu acertei. 11 de junho de 66 foi fundado o CTG Estância Alegre. Aí estão os primeiros 4 CTGs de Santa Cruz do Sul. Depois disso, só foi ser fundado um CTG em Santa Cruz do Sul depois da década de 80. Que daí surgiram os demais que daí estão até hoje. Começou né? através do Laço Velho em 81. Sim. O rodeio da FENAF foi em 72, né? Esse é o primeiro rodeio de Santa Cruz do Sul, foi um rodeio da primeira festa, da segunda festa nacional do fumo. A primeira foi em 66, né? Eram 6 em 6 anos a festa, FENAF. E aí a segunda foi em 72. Então o primeiro rodeio crioulo de Santa Cruz do Sul aconteceu na segunda FENAF. Ele foi organizado, ele foi escolhido coordenador Ernestor Cardoso, que tinha participado da primeira leva, dos Tropeiros da Amizade, porque o Ernestor Cardoso também entrou lá junto na Júlio de Castilhos, estava lá, ele era um inspetor de polícia, um amigaço da gente, sempre foi um grande amigo da gente, né, o Ernestor Cardoso. E ele foi escolhido para ser o primeiro coordenador desse primeiro rodeio de Santa Cruz do Sul, esse em 72, e foi exatamente no mês da FENAF, o mês de outubro. Eu pesquisei todos os rodeios crioulos até 1996, está no meu blog também. Todos pesquisados com seus coordenadores, o porquê que não aconteceu em 3 anos, em 4 anos, tal, tudo pesquisado também. E isso era um rodeio artístico e campeiro ou só artístico? Completo. Rodeio completo. Crioulo era rodeio completo. E aí que foi a primeira vez que foi pedido emprestada a área do seu Udo Kannenberg. A área que ficou oficializada até 2003, né? 2003, 2002, 2013, quando foi no governo do Sérgio Moraes, foi comprada a área onde hoje se faz os rodeios crioulos. Então o tio Udo Kannenberg emprestou aquela área para nós, foi feito primeiros grandes rodeios foram todos feitos lá. Em 73, 3 CTGs realizaram o primeiro rodeio dos CTGs. Dos CTGs de verdade foi em 73. Aí nós escolhemos a data a primeira final de semana de março para fazer o primeiro rodeio crioulo. Com tudo pago pelo CTG, sem nenhuma verba. A prefeitura naquela época disse, não temos verba. Vocês querem fazer, vocês façam. Aí nós escolhemos, eu era patrão dos tropeiros da época, escolhemos o seu Enio dos Santos, um mano velho daqueles do Bueno, uma barbaridade, um serrano que veio parar em Santa Cruz do Sul, para ser o coordenador do rodeio. Ele tinha um conhecimento muito grande sobre gado, porque o grande problema sempre foi arrumar gado para rodeio, né? E o tio Enio tinha conhecimento, ele era da Serra, com todo mundo, ele conhecia todo mundo. E o tio Enio conseguiu arrumar o gado. Nós precisávamos de 150, 200 cabeças de gado para fazer um rodeio. Então a primeira dificuldade era essa. Conseguir prêmios para o rodeio. Então esse primeiro rodeio de 73 foi um sucesso. Quem comandou esse rodeio foi Enio dos Santos, como coordenador do rodeio. Foi um sucesso, esse rodeio está no blog também para as pessoas verem mais detalhes sobre o primeiro rodeio de verdade dos CTGs.